Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Toda terça e quinta-feira às 8 horas da manhã estou aqui nesse Instagram para nós falarmos sobre como você pode ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. E nessa série de Cafés com Acupunturas estou fazendo um programa voltado para como você vai selecionar os melhores pontos de acupuntura. Tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Tá? Hoje vamos falar então sobre como selecionar os melhores pontos de acupuntura de alguma patologia específica. Já falamos sobre hipertensão arterial sistêmica, gastrite crônica, já falamos sobre fibromialgia, já falamos sobre várias questões, né? Isso tem sido de extrema importância. Falamos sobre artrite reumatoide e hoje vamos falar sobre mais uma patologia. Então é isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida é só ir mandando no direct, tá? Vou colocar aqui, fixar aqui o tema para a gente começarmos. Café com acupuntura. Como selecionar os melhores pontos de acupuntura. Isso! Então, como já falamos sobre hipertensão arterial, como já falamos sobre artrite reumatoide, fibromialgia, como já falamos sobre diversas patologias, né? Hoje, então, vamos falar sobre mais uma. E aí eu deixo para vocês, qual patologia vocês querem que eu falo hoje sobre como selecionar os melhores pontos de acupuntura? Tá? Lembrando que fiz um vídeo também sobre dor lombar, né? Como eu utilizo a dor lombar ali nos meus tratamentos, né? Como eu faço para tratar. Então, vocês pediram para que eu explicasse melhor como usar a técnica, né, que melhora quadros de dores e também quadros de processos inflamatórios na dor lombar, e ficou um vídeo incrível onde eu mostro lá para vocês como eu faço o agulhamento, como eu faço a localização do ponto de dor, como eu faço o tratamento e como eu ligo a eletroestimulação. Tá? Inclusive foi uma questão que me perguntaram muito, né, a respeito de quais parâmetros eu uso na eletroestimulação para quadros de dor lombar. Tá? E eu gosto muito sim de utilizar uma corrente chamada denso dispersa, né? No aparelho da NKL ela está descrita como uma corrente mista, né? E ela então é uma corrente que atua em duas frequências, né? Em dois momentos. Então você pode usar uma frequência mais baixa e uma frequência mais alta, e o que as pesquisas mostram, né, é que o melhor efeito tem sido utilizar uma frequência de 2 Hz para F1 e uma frequência de 100 Hz para F2, tá? Isso com intervalos de 3 a 5 segundos. No caso daquela paciente que eu postei, eu usei intervalos de 5 segundos. Então 5 segundos passa uma frequência de 2 Hz, mais 5 segundos uma frequência de 100 Hz. Então é uma corrente, né, que ela acomoda-se menos no paciente e ela tem então um processo de melhora do padrão inflamatório e do padrão analgésico, né, melhorando não só o efeito segmentar, mas o suprassegmentar, né, de bloqueio de dor e também de melhora de processo inflamatório e da modulação da dor no sistema nervoso central. Isso é fantástico, beleza? Então fala aí pra mim uma patologia que vocês querem saber como eu seleciono os melhores pontos de acupuntura pensando no raciocínio clínico e na visão do tratamento da medicina chinesa segundo os pontos de acupuntura. Manda aí. Qual patologia vocês querem que eu fale hoje? Manda aí, qual patologia que vocês querem que eu fale hoje, tá? Já falamos sobre fibromialgia, já falamos sobre hipertensão arterial, depressão, legal. Legal. Bursite, eu falei sobre uma tendinite calcária. E o raciocínio clínico da bursite é o mesmo da tendinite calcária, tá, Larissa? Se você tiver interesse, depois me mande um direct que eu te mando o link, tá? Depressão é uma boa. Vamos falar sobre depressão? Depressão é uma boa, tá? Porque nós precisamos entender que a depressão é um processo, né, de desequilíbrio energético e emocional que acontece no sistema nervoso central. Então, quando nós vamos falar sobre depressão, nós temos que entender um pouquinho como acontece o processo, né? O processo de desencadear a depressão. Como que isso acontece?
Tá? Rose, síndrome do pânico também já falei. Depois me mande um direct que eu te mando o link da aula sobre síndrome do pânico. Tá? Beleza? Então vamos lá. Depressão. Quando se instala um processo depressivo, né, que nós já temos toda aquela cascata, né, de interação neuroendócrina capaz de gerar uma depressão, nós temos por trás de tudo isso fatores que antecedem esse quadro de depressão e que a gente precisa entender, e que se nós entendermos isso, facilita inclusive um diagnóstico precoce, e melhor que o diagnóstico precoce é o tratamento precoce para evitar que isso chegue definitivamente a uma depressão. Tá? Então, quando nós pensamos num paciente depressivo, né, que ele chega para um tratamento com depressão, ou que você observar esses sinais nos seus pacientes, você já vai entender, né, como ela pode gerar um desequilíbrio maior chegando à depressão e você fazer a prevenção dessa depressão. Tá? Então, para a gente entender a depressão, eu vou precisar explicar um pouquinho antes sobre a fisiologia energética de um elemento que coordena a alegria, que coordena, né, o processo de contentamento, né, de estar contente, e que é o inverso da depressão. Então, a depressão é a parte negativa desse processo, a parte do desequilíbrio. Porque a parte do equilíbrio seria o contentamento. Contentamento. Show? Olha só que interessante. Porque nós precisamos entender que o estágio da depressão, ele já é algo mais avançado. E ele acontece por um processo que nós podemos pensar a respeito da seguinte característica. Nós temos um paciente em equilíbrio, tá? Tá tudo acontecendo 100% em todos os níveis, níveis endócrinos, níveis neurológicos, neurobiológicos, tá? Alimentação, tudo funcionando corretamente. Tá? E esse paciente começa a entrar em desequilíbrio. Então, como que isso acontece? Então, tudo vem por conta de um temperamento. Temperamento. E esse temperamento, ele é predisposto a partir do momento da concepção. Caramba! Olha onde eu quero chegar para vocês entenderem os níveis de patologia. Tá? Quero que vocês entendam dessa forma. Tá? Bom dia, André, Karen, maravilha ter vocês aqui. Tá? Juliana, Ju, Natália, Ana Vera, Eliane, sejam todos muito bem-vindos, tá? É incrível ter a participação de cada um de vocês aqui. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que tudo vem da concepção. Da concepção. E quando nós temos uma concepção, né, gerando ali um temperamento, né, e esses temperamentos, cada um tem o seu, tá? E esse temperamento ele pode ser diverso dentro dos 5 elementos, tá? Não temos que entender que apenas o temperamento do metal pode gerar depressão, porque dentro dos 5 elementos nós temos várias leis, né? Lei de geração, lei de dominância. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a base para o desequilíbrio de qualquer patologia, seja depressão, seja bursite no ombro, seja uma alteração de menopausa, alteração de tireoide, qualquer patologia vem por conta do temperamento que ela é determinada lá na concepção. Tá? Então, esse temperamento que vem lá na concepção, ele vai formatar o corpo físico. O corpo físico. Como que você é fisicamente? Por isso que aqui nós utilizamos uma metodologia para fazer esse diagnóstico do temperamento através da constituição física. E nós vamos calcular, né, a porcentagem que você tem de desequilíbrio do elemento fogo, desequilíbrio do elemento madeira, desequilíbrio do elemento metal, e onde você tem uma tendência maior a se desequilibrar. Tá? Constituição física. E aí, dentro dessa constituição física, né, nós vamos ter a formação, então,
de órgãos e vísceras. A concepção de órgãos e vísceras. Perfeito? E aqui então, quando nós temos uma alteração de órgão e víscera, nós estamos já predispondo um padrão de desequilíbrio. E o padrão de desequilíbrio aqui, né, ele vai acometer o metal e vai acometer também o intestino grosso. Então nós temos que entender que nós temos aqui, ó, os pulmões, o diafragma, o intestino grosso. Tá? Em especial, vou falar da fisiologia energética desses elementos, porque são os que coordenam, né, o processo de acometimento maior, né, quando nós temos uma predisposição a ter depressão. Tá? Então vamos lá. O pulmão, ele faz a captação do oxigênio e ele elimina o CO2. Ele elimina o CO2. Show? O diafragma é o músculo que auxilia esse processo. Então o diafragma ele está aqui, né? Ele está aqui abaixo do gradil costal, né? Ele inserindo nas últimas costelas e lá também nas vértebras torácicas, tá? Então ele é um músculo que ele faz esse movimento aqui, ó. Quando você inspira, ele abaixa, abrindo o gradil costal para entrar o oxigênio. Quando você expira, esse músculo sobe para expulsar o oxigênio. Show? Tem um plano de fundo aqui. O Romeuzinho hoje está nervoso. Tá dando banho ali na mãe dele. Tá morrendo de sono e não consegue dormir. Lutando contra o sono. Primeiro salto de desenvolvimento. Tá mais nervosinho hoje. Vocês vão escutar aí um plano de fundo aí. Romeuzinho chorando, tá? Então, o músculo diafragma vai fazer esse movimento, né, de expandir a caixa torácica, comprimindo as vísceras abdominais, em especial o intestino grosso, melhorando o peristaltismo do intestino grosso, melhorando o movimento do intestino grosso, para trazer o movimento do intestino grosso para fazer, então, a transformação do bolo alimentar em bolo fecal. Então, o intestino vai fazer a mesma função do pulmão, que é captar a energia pura e eliminar a energia impura. Então, ele capta a energia pura e elimina o Xie-Qi, que é a energia impura. O intestino grosso faz a mesma coisa. Ele capta a energia dos alimentos, que é necessária para ele, e elimina o bolo fecal, que é uma energia Xie-Qi. Então, quando você ver um paciente com um padrão de desequilíbrio do elemento metal, esse padrão é um padrão de intoxicação por energia turva, por energia Xie-Qi. Então, se a musculatura do diafragma não está funcionando direito, ele não consegue abaixar para abrir o gradil costal, para trazer o oxigênio e eliminar o CO2, e também fazer esse movimento para comprimir as vísceras abdominais, trazendo o peristaltismo do intestino, melhorando a absorção dos nutrientes dos alimentos e eliminação dessa energia através do bolo fecal, pode gerar, então, dois fatores. Um comprometimento de aumento dos níveis de CO2 e uma constipação intestinal. Uma constipação intestinal que mostra que a pessoa fica enfesada. Olha o desdobramento que vai acontecendo nesse processo. Tá? A aula vai ficar salva. Tá? Quando eu terminar a aula, eu posto a foto do quadro juntamente com o link para o replay lá no canal do Acupunturista no Telegram. Certo? Então esse é o processo que acontece. Esse é o processo que acontece. Tá? Então quando você tem um organismo que ele começa a ficar intoxicado com energia Xie-Qi, e qual que é a função do elemento metal? É captar oxigênio e mandar nutrição
de oxigênio para todas as células, inclusive para o sistema nervoso central, inclusive para as estruturas do sistema límbico que modulam a parte emocional. Olha só que interessante. Se o seu organismo está comprometido, tá? Se o seu organismo está comprometido, mais intoxicado com CO2, como vai estar a sua mente? Se o intestino ele é considerado o segundo cérebro, tá? E ele gera um processo de intoxicação, né? Então o intestino ele retira micronutrientes que vão promover a estabilização emocional lá no cérebro. Fonte de matéria-prima para serotonina, né? Triptofano que ele pega para ser convertido em serotonina, que vai dar o processo de contentamento, de alegria. Então olha o padrão de desequilíbrio inicial. Começa no diafragma, tá? Que não faz esse movimento, não faz essa fisiologia correta, deixa o organismo mais contaminado de Chieti e a grande quantidade de CO2 e a constipação intestinal modulam estruturas no cérebro, em especial a interferência de neurotransmissores que vão gerar o início de um processo chamado de insatisfação. Então olha só, que interessante. Porque a partir de um temperamento que compromete os órgãos e vísceras, que gera um processo de desequilíbrio no pulmão e no intestino grosso, isso falando da depressão, gera com que a fisiologia energética do seu organismo fica intoxicado com mais CO2, intoxicado com a constipação intestinal, favorecendo que os seus níveis mentais de neurotransmissores gerem um processo de insatisfação. E a insatisfação, se você fica insatisfeito, isso começa a gerar um negativismo. Você começa a ficar negativo. Por quê? Porque você não tem clareza mental. Então você começa a gerar um processo de baixa clareza mental. Isso favorece com que você não vê saída. Você não enxerga, não tem brilho nos olhos. Você não consegue ver a alegria, a cor. Você vê as coisas mais cinzas, mais escuro, né, por conta do negativismo. Você não consegue ver saída. E esse processo, né, começa a deixar você negativo. Então a pessoa te chama para uma festa, você, não vou. Ah, vamos numa reunião familiar? Não vou. Eu prefiro não ir, eu prefiro não sair, eu prefiro ficar recluso. Eu vou ficando introspectivo. Eu vou me fechando. E o elemento metal, ele é frio, ele é duro consigo mesmo. Então ele se fecha, e ele se fecha num processo de frieza, dureza, consigo mesmo. Então ele começa a gerar um processo de não entender a introspecção. E ele vai se fechando. E isso começa a gerar um processo de distimia. A distimia é o primeiro passo para a depressão. Que aí, se não corrigida, ela gera, então, processo depressivo. Depressão. Então, se você quer trabalhar um processo, trabalhar um paciente que está com depressão, tá? O paciente não tem depressão, ele está com depressão, porque ele pode sair. Basta ele ter um autoconhecimento para entender esse temperamento que está gerando essa estrutura de desorganização energética e orgânica que predispõe a níveis neuroendócrinos
a gerar um processo de depressão. Então a depressão é o processo final. A depressão é o processo final. Olha a Karen falando. Professor, consegui reverter um processo de constipação há 22 anos de uma paciente idosa com o uso da metodologia de inteligência emocional. Olha que incrível. Por quê? Porque a constipação, ela é algo físico, mas ela vem por conta de um temperamento. Quando você gera um nível de autoconhecimento, um autocontrole dessas emoções, facilita o processo de você gerar um reequilíbrio orgânico e físico. Então, o padrão de desequilíbrio temperamental gera um padrão de desequilíbrio energético, que gera um padrão de desequilíbrio físico, que pode interferir num padrão mental. Olha que interessante isso. E aí, a depressão é a ponta final. É a ponta final. É aquilo que está no último patamar. E se você vem com a mentalidade que você tem que tratar apenas a depressão, isso vai ficar muito superficial. Porque para você tratar a depressão, você tem que percorrer todo esse caminho aqui. Todo esse caminho. E aí eu te falo, existem pontos muito importantes para a depressão? Existem. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar o ponto P5 mais C3 com eletroacupuntura. P5 mais C3 com eletroacupuntura. Eu gosto de trabalhar muito Intan mais VG20 também com eletroestimulação. Porque modula os níveis de ondas cerebrais. Eu gosto de utilizar o vaso maravilhoso Baço 4 mais CS6 mais o P7 com R6 para regularizar as emoções e o padrão de desequilíbrio do elemento metal. Mais do que isso, usar o pericárdio 5 mais o pericárdio 6 com eletroestimulação também aumenta os níveis de serotonina. Lógico, para você aumentar os níveis de serotonina, você precisa ter o intestino limpo para que você absorva a matéria-prima que vai chegar lá no cérebro e gerar um processo de produção da serotonina. Então, abacaxi, mel, cacau acima de 70%, banana, são alimentos, né, que aumentam os níveis de serotonina. Show? Pessoal, vocês estão conseguindo compreender o processo? Sim ou não? Vocês estão conseguindo compreender o processo ou não? Tá fazendo sentido aí pra vocês? Porque às vezes eu falo, mas eu gosto de entender se tá fazendo sentido, se vocês estão conseguindo compreender esse processo. Me responde aí. Show, perfeito. Então eu fico mais tranquilo aqui para continuar. Porque agora eu falei do processo final. Eu quero subir nesses níveis de desequilíbrios, tá? E aí, pontos para introspecção que vai trazer a extroversão. Eu gosto muito de usar pontos como C3 associado com PC5, coração 5 associado com PC7, que auxilia a fala. Se o paciente tem um quadro de dor torácica, opressão torácica, VC17 eu também gosto. Tá? VC17.
Só que o VC17 nós temos que tomar um certo cuidado com ele, porque ele é um ponto que abre as emoções. Então o paciente pode liberar um choro. Tá? Normal, acontece. Se eu usar o VC17, o paciente desabar em choro e chorar ali a sessão inteira e você perguntar se está acontecendo alguma coisa. Geralmente eu sempre converso com o meu paciente e falo, está acontecendo alguma coisa, você quer conversar? Ele, não. Se ele não quiser conversar, beleza, eu deixo ele ali no momento dele. Se ele quiser conversar, eu escuto. Tá? Mas é muito comum o paciente virar e falar assim, eu estou chorando, mas eu não sei o motivo, só me deu uma vontade de chorar. E quando acontece isso, o paciente fala logo em seguida, quando ele termina de chorar, ele fala, nossa, foi como se tirasse um caminhão de emoções das minhas costas. Tá? Então tem esses processos. Auxiliar a clareza mental com VB14. VB14 melhora a clareza mental. Você pode usar também os pontos do discernimento. Os pontos do discernimento. Para trazer uma maior racionalização, maior clareza mental. Por quê? Porque o paciente intoxicado com energia Xie-Qi, ele tem uma mente mais obstruída. Ele não consegue enxergar o colorido da vida. Tá? Nós podemos associar com os níveis de insatisfação, eu gosto de usar a liberação diafragmática. Liberação diafragmática. Tá? E a liberação diafragmática nós podemos fazer da seguinte forma. Tá? Nós vamos pegar aqui, ixi, meu boneco aqui tá. Só pegar aqui para mostrar para vocês. O Romeuzinho hoje tá dando um banho na mãe dele ali. Tá nervoso. Ó, então, abaixo do processo tifoide, nós vamos colocar uma agulha. Tá? Abaixo do processo tifoide, uma agulha. 4 dedos laterais, margeando as últimas costelas, mais uma agulha. Tá? 4 dedos margeando a última costela, mais outra agulha. Tá? Bilateral. Opa, tá aqui. Bilateral. Então, margeando as últimas costelas, 4 dedos bilaterais, tá? Vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, a liberação diafragmática. Por quê? Por que a liberação diafragmática ela é importante? Porque ela vai trazer um processo, tá? A liberação diafragmática vai trazer um processo de melhora do padrão de movimentação do diafragma para que ele possa aumentar o gradil costal, melhorando a absorção de oxigênio e a eliminação de CO2 e melhorando também o peristaltismo do intestino, liberando a constipação intestinal, liberando essa energia turva para trazer uma melhora da captação, né, de matéria-prima de 5-HTP, de triptofano para conversão em serotonina no sistema nervoso central. Show? Mais importante que tudo isso, então, né, fazer a liberação diafragmática, né, que é a que eu mostrei aqui, né, ponto VC15, 4 dedos laterais, mais uma agulha, 4 dedos laterais, mais outra agulha, bilateral, tá? Então a liberação diafragmática é isso aqui, tá? Fazendo sempre margeando as últimas costelas, cuidado com o aprofundamento dessas agulhas, tá? Geralmente você usa só a quantidade certa do mandril, tá? Então não precisa aprofundar muito nessas regiões, porque isso aqui já vai melhorar o padrão de desequilíbrio, o padrão da fisiologia energética, não só do pulmão, mas do intestino grosso, através da liberação do diafragma, tá? É muito comum nós termos uma contratura maior, uma baixa mobilidade do diafragma, tá? Principalmente nos pacientes que têm tendência à depressão e pacientes com depressão, tá? E aí, nós temos que reequilibrar, então, todo esse padrão de desequilíbrio, que nós podemos vir aqui, né? Se é o órgão e a víscera, pontos como P7, P9 vão auxiliar a melhora do pulmão. Pontos como IG4, IG11 vão melhorar o padrão do intestino grosso, tá? Em geral, tá? Lembrando que sempre a escolha desses pontos vai ser determinante frente ao padrão de desequilíbrio energético que esse paciente apresenta. Show? E aí, então, a grande virada de chave, a grande cereja do bolo do tratamento da acupuntura se dá nesse momento agora. Nesse momento.
quando nós temos, então, um tratamento que ele já foi feito no curto, no médio e agora no longo prazo. Nós não vamos tratar apenas a ponta do iceberg, tá? A patologia final. Nós estamos trabalhando as questões mentais, as questões orgânicas, né, energéticas, e agora nós vamos trabalhar o temperamento. O temperamento. Então, como eu comecei a aula falando que, mediante o temperamento, tá? Mediante o temperamento, nós podemos ter, então, qualquer um dos temperamentos interferindo no padrão de desequilíbrio no pulmão e no intestino grosso. Por quê? Porque nós temos aqui uma insatisfação, né, uma introspecção gerando um padrão de desequilíbrio do metal, interferindo no pulmão e no intestino grosso. Nós podemos ter um padrão de desequilíbrio de preocupação interferindo no pulmão e no intestino grosso, gerando um quadro depressivo. Nós podemos ter um padrão de insegurança e medo que interfere diretamente no pulmão e no intestino grosso, gerando um processo depressivo. Nós podemos ter um padrão de frustração, de raiva, interferindo no metal, assim como um padrão de ansiedade. E é até comum, né, nós termos um quadro de depressão e ansiedade associado, né, o paciente com depressão apresentar quadros de crises de ansiedade associado também. Então, tudo isso interferindo diretamente nesse processo. Diretamente nesse processo. Show? Então, agora, para nós tratarmos esse temperamento, tá? Para nós tratarmos esse temperamento, nós vamos ter que entender algo mais detalhado, que é a avaliação da constituição física. Através da avaliação da constituição física, nós vamos trabalhar as dessensibilizações emocionais. Para quê? Para que cada processo, cada paciente, independente do nível de temperamento dele, possa gerar um autoconhecimento e um autocontrole das emoções e assim gerar um processo de reequilíbrio orgânico nos órgãos e nas vísceras, independente se é pulmão, se é intestino grosso. Aqui eu falei do pulmão e do intestino grosso por conta da depressão, tá? Mas em qualquer órgão e qualquer víscera, seja fígado, vesícula biliar, rim e bexiga, estômago e baço, coração e intestino delgado, pulmão e intestino grosso, independente de qual órgão e qual víscera, a partir do autoconhecimento das dessensibilizações, você gera um reequilíbrio orgânico que evita a progressão para chegar numa patologia. E é por isso que eu comecei a live falando que mais do que tratar a depressão, é você saber identificar um padrão de desequilíbrio energético que pode chegar na depressão. Ou mais ainda, você entender que o temperamento do seu paciente predispõe ele a ter uma depressão e você já tratar isso aqui, ó, lá na raiz do problema. Faz sentido isso para vocês? Isso que se torna incrível. E é isso que eu ensino dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Tá? Curso de acupuntura na inteligência emocional. Se você tem interesse em fazer o curso de acupuntura na inteligência emocional, me chame no direct, tá? Que eu tenho uma lista de espera, tá? Eu te coloco na lista de espera para você entrar para a próxima turma. Tá? Nós tivemos o encerramento de uma turma agora recente, mas esse ano não teremos mais turma, mas eu já te deixo na lista de espera para que ano que vem você comece já com o pé direito, entrando na primeira turma de 2024. Maravilhoso curso, grande André. Show? E para quem tem interesse em fazer o curso de acupuntura eficiente, tá? Quem tem interesse em fazer o curso de acupuntura eficiente, que conta com vários bônus, né? Craniopuntura de Yamamoto, auriculoterapia, moxa, tá? Nós tivemos uma promoção de Black Friday e eu tenho 2 boletos que não foram pagos, tá? Se vocês tiverem interesse, me chame no direct que eu também posso liberar esses boletos com esse desconto para vocês, tá? Curso de acupuntura eficiente é mais um aprimoramento de toda a sua pós-graduação, um curso voltado para todas as bases da medicina chinesa, acupuntura e inteligência emocional voltado mais para as emoções, para tratar a raiz do problema. Tá? Se você tiver interesse em algum dos dois, me chame no direct. Se você tiver interesse em fazer só craniopuntura, me chame no direct também que eu consigo um desconto para você. No mais, eu fico por aqui. Vou ali ajudar a Rafa a socorrer o Romeuzinho para ver o que está acontecendo com ele. Ele está tão nervoso assim. Qualquer dúvida é só me chamar no direct. Quinta-feira estou
aqui às 8 horas da manhã para mais um Café com Acupuntura. Beleza? Olha só, a grande Fernanda tá aí também, vale a pena, pessoal, é muito top, o melhor curso que eu já fiz na vida. Karen, maravilhoso curso, André, show de bola, tá? Show! A Wanda tá aí também, um grande abraço. Pessoal, então um excelente dia, qualquer dúvida estou sempre à disposição, só me chamar no direct. Tchau, tchau.